Eu gosto muito de ver a análise histórica, né, a evolução do uso monetário, e acho até curioso como civilizações que muitas vezes não tinham contato entre si, mesmo assim valorizavam o ouro. Eu acabei de ler um livro chamado Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond, que é muito bom aquele livro. E lá ele tenta responder uma pergunta bem interessante. Ele fala: por que que Carlos V botou espanhóis em caravelas e galeões, eles chegaram aqui nas Américas e com um punhado de pessoas dominaram um império gigantesco, e não foi Atahualpa, que pegou os incas, botou num barco e levou para a Europa? Por que que não foi ao contrário? E se a gente for pensar em ouro, os incas, eles valorizavam o ouro, mesmo não tendo moeda, era por outros motivos. Por que que vocês acham que isso aconteceu ao longo da história, essa valorização desse metal? O ser humano, desde que ele construiu as primeiras sociedades, ele precisou estabelecer alguma forma de troca, e ele conseguia fazer isso em pequenas comunidades com diversos objetos, diversos materiais. Tem um livro do Milton Friedman sobre moeda que é muito bacana. Ah, ah, Ele cita que o sal foi usado, Uhum. cabras, pedras, tudo foi usado. E o ouro tem algumas características físicas que ajudam bastante a utilizá-lo como moeda, sobretudo a partir do momento em que não era mais entre aldeias e comunidades que você fazia as trocas, mas entre outras Outras. comunidades. Era necessário arrumar um bem que fosse bastante fácil de ser modelado, dividido e que tivesse alguma qualidade importante com uma durabilidade, né? Então, o Uhum. ouro foi encontrado, foi visto. Uma característica que os economistas gostam muito de discutir é o fato dele ser escasso, Uhum. né? A escassez é fundamental, ele não pode ser que nem o ar ou que nem a água. Então, isso ajudou bastante. Ao longo do tempo, o ser humano foi se adaptando. À medida em que as sociedades foram evoluindo, elas tiveram que adotar o ouro. O ouro da América ajudou a financiar ou a possibilitar a expansão das trocas em todo o continente europeu, num momento importantíssimo. A Idade Moderna ela possibilitou o que veio depois ser a Revolução Industrial, com essa expansão do ouro. Tem muitos historiadores econômicos que se baseiam nisso. Então, o ouro ele teve assim um papel muito importante na evolução da sociedade comercial, né, daquilo que a gente chama de mundo não autárquico, que precisava fazer trocas. Basicamente isso. E na escassez, só uma curiosidade, todo o ouro que já foi minerado desde os seus primeiros tempos, alguns deles você tem em moedas dos egípcios, ele Não muitos valem, sequestradores, não muitos. valem hoje cerca de 10 trilhões de dólares e cabe um pouco mais de uma piscina olímpica. Então, todo o ouro já minerado, dentro da escassez que foi comentado pelo Pepa, cabe em uma piscina olímpica. E é essa escassez que acaba tendo e reservando valor hoje, fora a atratividade das joias para o uso aí geral. É muito interessante. Tem um autor que eu já Eu li. devia ter vindo com mais ouro Pois hoje, é. né. Devia, Pois é, eu só vim Boludinho. com Muito uma ouro, meio árabe, assim, meio meio. tipo Isso foi uma dica, hein? Era Khadija, Foi uma né? dica. Tá faltando ouro, é. né, Ó, tá tá faltando E tá faltando chegando ouro, né. aniversário É. ainda, Pois né? é, né, amor, veja só, eu fico vermelha até. Mas o que eu acho interessante, tem um autor que eu já li, é o Jim Rickards. E ele é um cara que ele é um pouco. Ele tem uma visão muito pessimista do mundo, né? Ele fala o tempo todo sobre o próximo colapso, e ele fala de um colapso há muito tempo, e ele sempre defende o investimento em ouro. E aí tem um livro que ele escreveu, que eu li uma vez, onde ele conta a história de um químico americano que ele viu e achou brilhante o que o cara fez. Ele abriu a tabela periódica e foi mostrando por que que o ouro se destacava para ser usado como moeda frente a outros elementos. E é aquilo que você falou, né? Poxa, você não pode ter uma moeda que é ar ou é líquido, porque prejudica as trocas, é mais difícil. Então você tira tudo que em temperatura ambiente está no estado gasoso ou líquido, aí tira um monte de coisa da tabela. E você tira até metais. O mercúrio, por exemplo, é líquido em temperatura ambiente. Aí o mercúrio também é tóxico. A gente demorou para saber disso, mas hoje sabe. Então você Não começa a tem esse retirar problema. aquilo que é ruim pra gente. Ninguém quer carregar no bolso um dinheiro que cause câncer. Você tira o urânio, que apesar de escasso, tudo vai fazer mal. Você tira um monte de coisa, arsênico. Tira substâncias que vão sendo corroídas com a passagem do tempo. Aí o ferro, por exemplo, pode ser usado para moeda, só que ele enferruja, o cobre vai perdendo a coloração. Então ele falou que tirando tudo no final, aqueles elementos que eles eram fracionáveis, que eles podiam, mesmo em culturas antigas sem tanta tecnologia, serem fundidos com uma metalurgia ainda primitiva, eram basicamente 8 elementos, que eram ainda assim escassos a ponto de serem raros e valorizados. Era prata, platina, paládio, se não me engano, ródio, ósmio, irídio, rutênio e o ouro.
É porque falando assim fica mais fácil de decorar, entendeu? Eu adoro quando ele fala, se eu não me engano, aí ele fala todos, né? Aí ele lembra. Eu não me engano Eu teria parado Geralmente ali eu no não Se eu não me engano. engano, mais uns 2 e tem mais uns Mas 3. o ouro era o único que era de uma coloração amarela. Todos os outros eram prateados. Então ele fala, olha, por esses quesitos, e era escasso, mas não era o mais escasso, mas era bem mais escasso do que a prata, o ouro acabou sendo observado como algo que tinha valor. E parece que isso não mudou ao longo da história. Eu acabei de ver uma postagem no Instagram feita por um amigo meu, que ele pega um trecho daquela série Peaky Blinders. Tem uma hora que uma moça pede pro Thomas Shelby, seu personagem preferido na série, né? Fala, me dê ouro, porque em tempos incertos o ouro ele é sempre certo. Aí tem outras séries mostrando isso também, tem o Outlander, que você gosta da história da Escócia. Uma hora que vai ter uma guerra e a moça chega pro outro e fala, plantem batata e compre ouro. É. Porque Muito batata bom. cresce fácil e o ouro você consegue enterrar, consegue pegar depois. Como que o ouro ele adquiriu esse status de ser algo que ao longo do tempo preserva valor? Assim, eu acho que o momento em que ele efetivamente teve um papel muito grande foi exatamente quando você teve a descoberta das minas na América, depois nos Estados Unidos, e onde teve uma oferta muito grande de ouro. Acho que talvez dessa piscina uma parte considerável Foi tirada ali. foi retirada nos Estados Unidos e na América pré-colombiana, digamos assim, e justamente porque ele foi um momento em que a humanidade, né, ela estava com uma atividade comercial muito florescente, ela demandava muito moedas. Tanto é que a prata também foi aceita no mesmo período, porque o ouro passou a não ter tanta oferta. Só depois que os espanhóis vieram com o ouro da América é que você conseguiu suprir essa necessidade. Isso acabou permitindo demais o avanço dele. A moeda, o ouro como moeda, e é fundamental restringir o papel da moeda. A moeda, então, ela serve como reserva de valor, como a Malu falou. Ela serve como unidade de conta. As coisas têm que ser percebidas em quantidade. Essa garrafa custa X reais ou X gramas de ouro. Reserva de valor, unidade de conta e meio de troca. Então, ele tem que ser aceito por todos. Né? E ele foi sendo aceito por todos justamente por essas características. E a sociedade, vamos dizer, comercial, logo depois que ela floresceu, ali pelo final do século XVIII, começo do XIX, que estava em plena, vamos dizer, expansão, a troca entre os países era baseada toda em ouro. Né? Os países tinham, quase todos eles, algum tipo de conversibilidade em ouro. Primeiro, eles precisaram desenvolver os seus sistemas bancários aumentarem a oferta de dinheiro. O dinheiro não era uma coisa que todo mundo tinha, né? Não era todo mundo que comprava ou vendia coisas, a sociedade não era como era hoje, ela começou a ser assim, as pessoas precisaram passar a comprar comida, roupa, utensílios, então a demanda por moeda começou a subir ao longo desse período e passou a ser atendida pelo ouro. O ouro por essas propriedades, primeiro por ser dessa coloração dourada que não se confunde com outra, depois a prata por ter a possibilidade de também ser utilizada secundariamente. Os países tinham o ouro como o elemento, vamos dizer, a moeda fundamental. Por que isso? Porque um não tinha tanta confiança no outro. Né? Imagina hoje o Putin querendo trocar alguma coisa com o Zelensky. Um vai querer pagar em Não rublo. ser tiro, né? Estão trocando algumas coisas. Então, o ouro, ele aparece nesse momento como alguma coisa que é possível de ser trocada. Né? Hoje isso perdeu um pouco dessa característica, porque o dólar acaba cumprindo essa função, mas antes de 1972, quem cumpria essa função era o ouro. Quando um país tinha guerra com outro, era o ouro que resolvia. Tem algumas coisas curiosas. Na década de 40 do século XIX, nós tivemos muitas crises, porque os países passaram a crescer muito, isso produzia muito déficit de balanço de pagamentos. E como só o ouro era aceitado, aliás, quando o déficit atingia um nível que consumia todas as reservas em ouro, o país entrava em crise. Então, na década de 40, teve uma crise que o Banco da França precisou de um carregamento de ouro para pagar suas obrigações. O Banco da Inglaterra mandou um navio para lá. E o ouro não chegou a ser descarregado, ficou lá.
Um mês depois, ele teve que voltar para Londres para socorrer Londres. Londres. E aí era mais ou menos assim. O ouro transitava entre os países, mais ou menos como o Fundo Monetário Internacional hoje, para socorrer essas crises. Então, o ouro teve um papel muito grande até a década de 70. A partir da década de 70, ele esgotou o seu papel como moeda do mundo. Ele já é muito mais reserva de valor, né? Ele é tido muito mais como investimento e como uma mercadoria muito nobre, né? Tanto pela joalheria como pelo seu uso industrial, e muito menos pela capacidade de realizar troca ou ser unidade de conta. Então, como moeda, ele esvaziou o valor, mas até a década de 70 ele foi uma moeda importante na história da nossa economia global.